Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, que é o canal do professor Roberto Feitosa, e hoje vamos a uma aula bem interessante que é sobre a velha ordem mundial, né, e a nova ordem mundial. E nós vamos começando agora falando, né, claro, sobre a velha ordem mundial, né, e que o mundo ele era bipolarizado. Tá? Nós vamos primeiramente descrever o que é a ordem mundial. Bem, para a geografia, a ordem mundial é um conceito intrinsecamente ligado à geopolítica, à organização dos países, seus interesses e os métodos pelos quais eles alcançam seus objetivos. Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo rachou e o ordenamento político espacial tinha novas faces. Uma nação socialista de grande porte no leste europeu, a União Soviética, que disputava influência com uma nação capitalista na América do Norte, que são os Estados Unidos. Então, esse primeiro conflito que nós vamos estudar agora assim, de maneira bem resumida, durante o período ali da Segunda Guerra Mundial e depois no pós-guerra que se iniciou a Guerra Fria, nós tínhamos duas nações extremamente poderosas disputando influências. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas queria trazer o socialismo/comunismo para as nações. E os Estados Unidos, o capitalismo. Tá, ok? Esse conflito foi chamado de conflito leste-oeste, tá, ok? Onde eles disputavam influência. Este conflito por influência mundial ficou conhecido como eu tinha falado, conflito leste-oeste. Então aqui neste mapa nós podemos ver alguns exemplos. Por exemplo, aqui os países membros da OTAN, tá ok? Aqui os países do Pacto de Varsóvia, tá ok? Por quê? Tanto os Estados Unidos, né, e seus países aliados, como a União Soviética e os seus países aliados começaram a formar blocos para se proteger e para manter e aumentar sua influência nos países. Nesse período, você, na grande maioria das vezes, você ou tinha que se aliar aos Estados Unidos e seguir uma ideologia capitalista, ou você tinha que se aliar à União Soviética, né, que era a junção da Rússia e os países aliados ali ao eixo da União Soviética, e você tinha que seguir um sistema socialista, tá ok? Então aqui neste mapa aqui nós podemos ver mais ou menos como era o jogo de interesses, né? Como era a influência desses países, né? Tanto dos Estados Unidos capitalista quanto da União Soviética socialista. Continuando. E esse conflito, ele, de certa forma, né? Mas por que Guerra Fria? Porque, na verdade, nunca houve confronto entre as duas nações. O que elas faziam? Elas financiavam guerras em países menores. Voltando aqui para esse mapa aqui, por exemplo, tá vendo aqui? Conflitos comunistas aqui. Então, guerrilhas anticomunistas, pontinhos azuis aqui, tá vendo? Então, nos países da Ásia, da África e da América do Sul, América Latina no geral, existiam conflitos armados e tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos financiavam, davam apoio, davam armamentos, treinamentos para que o exército que seguisse a ideologia deles vencesse e eles pudessem aumentar sua zona de influência no mundo, ok? Tá aí tranquilo? São as chamadas guerras quentes, né? Em oposto da Guerra Fria. Porque se os Estados Unidos e a União Soviética entrassem num conflito aberto, nós provavelmente não estaremos hoje aqui, ok? Esse muro, ele representava, né, um mundo rachado, um mundo dividido. O Muro de Berlim, ele dividia, né, a cidade em duas frentes, né? A frente oriental, que era controlado pela
pelo socialismo, né, pela União Soviética, e a Alemanha Ocidental, que era controlado pelos países capitalistas, né, sobretudo os Estados Unidos, tá, ok? Tinha uma vertente capitalista, tá, ok? Em 1989, já com o sistema socialista entrando em colapso, o muro ele é derrubado, né? As próprias pessoas começam a derrubar esse muro e as Alemanhas são unificadas e o socialismo começa a ruir, né? Basicamente a União Soviética ela era composta pela Rússia, né? Que era a grande cabeça desse sistema, e a maioria dos países aliados ali eram países do leste europeu. E acabaram que alguns desses países, né, até mantiveram um pouco do sistema socialista, outros começaram a tentar entrar no sistema capitalista. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês, gente, durante o período da Guerra Fria, nós dividíamos o mundo em três partes. Tinha o primeiro mundo, que eram os países capitalistas desenvolvidos, Estados Unidos, França, Inglaterra, Holanda, por aí vai. Tínhamos os países do segundo mundo, que eram os países socialistas de economia planificada, tá ok? Por exemplo, Ucrânia, Estônia, esses países do leste europeu. E nós tínhamos o terceiro mundo, que eram os países capitalistas subdesenvolvidos, pobres, né? Aí tá Brasil, Uruguai, México, né? Grande parte, sim, muitos países da África, da Ásia, etc, etc. Tá, ok? E aí nós tínhamos esse conflito de ideologia, né, durante o período da Guerra Fria entre o sistema capitalista e o sistema socialista, ok? Continuando. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Com a queda do Muro de Berlim, nós vemos aí a ascensão de um sistema unipolar e multipolar. Como assim, professor? Me explique, simples. Com o fim da Segunda Guerra e o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos eles vieram como uma potência hegemônica. Os Estados Unidos era a potência que estava com um grande exército, uma economia fortificada, ganhou a Guerra Fria contra a União Soviética, sua cultura, como por exemplo, os filmes hollywoodianos, as séries americanas, começou a se espalhar por todo o mundo. O dólar veio com força total, né? Era uma moeda símbolo mundial, ainda é hoje, né? Mas está perdendo um pouco espaço para o euro. Mas até ali, meados de 2010, por aí, o dólar era praticamente soberano, né? Como moeda padrão. E só que, concomitante a isso, mesmo tendo um sistema unipolar, também apareceram diversos blocos econômicos que fez com que o mundo se tornasse multipolar. Então começaram a surgir grupos de países que tinham coisas em comum, interesses em comum, e aí começaram a se agrupar, né, em grupos e em blocos. Você já deve ter visto os tigres asiáticos, temos aqui a ASEAN, né, que é um grupo formado por países asiáticos como Malásia, Vietnã, Camboja, Singapura, a Indonésia. Temos aqui um outro agrupamento também de países que fazem acordos comerciais, que é o Tratado de Livre Comércio Transpacífico. Temos aqui Brunei, Estados Unidos, México, Peru, Chile, Malásia. Então, nesse período ali, a partir da década de 90, nós temos uma hegemonia dos Estados Unidos nessa época, tá? Década de 90. Mas também temos a formação de grupos que estão meio que dividindo essa fatia do poder econômico e político. Então, nós temos aí um mundo unipolar e, ao mesmo tempo, multipolar. Ok? Então, com o advento, né, dos Estados Unidos como potência hegemônica na década de final da década de 80 e 90,
o que antes era conflito leste-oeste, que era ideológico, agora virou conflito norte-sul. Porque o mundo ele foi dividido entre países norte desenvolvido e sul subdesenvolvido. Só que isso não tem nada a ver com o norte-sul geográfico. Era uma maneira, tipo assim, os países do norte, no mapa, que eram colocados em cima, mas como se fossem países de uma economia superior. Temos aí a Europa Ocidental, França, Inglaterra, a Holanda, aí vamos para a América. Canadá, Estados Unidos, na época também o Japão vinha com uma força total. E o Sul era a grande maioria dos países pobres. Então, quase toda a África, praticamente, boa parte da Ásia, temos a Índia, Paquistão, né? Alguns países também da Ásia começaram a se unir, formaram os tigres asiáticos para melhorar a economia, entraram de cabeça no sistema capitalista, mas aí é uma aula é um tema para a próxima aula. Então, gente, se você falar, poxa, esse conteúdo está meio, professor, muito resumido, quero saber mais sobre tigres asiáticos, blocos econômicos, vamos fazer assim, se esse vídeo tiver 100 visualizações, 10 likes e 4 pessoas pedindo, uma pessoa faz de blocos econômicos, Mercosul, BRICS e tal, eu vou fazer, tá? Depende de vocês, não vai adiantar eu me esforçar para fazer um vídeo que eu estou vendo que ninguém está gostando. Tá bom? Então, se antes era conflito leste-oeste, agora é norte-sul, né? Agora são conflitos econômicos, basicamente, ok? Então, o mundo ele começa a se reorganizar, né? Aqui é um exemplo da União Europeia, que foi um dos blocos mais completos que nós tivemos. Por quê? Esse bloco econômico da Europa, os países membros, claro, tinham que seguir rigorosas regras para poder fazer parte, né? Tinha que melhorar a economia, tinha que ser países democráticos, por aí vai, certas regrinhas, né? Só que quem fazia parte desse bloco econômico tinha livre acesso aos produtos, a transporte e até mesmo de circular. Então, se você morasse, sei lá, na Espanha, e quisesse ir para a Suécia, para a Polônia, para a Itália, você não precisava de passaporte, entendeu? Semelhante ao Mercosul, por exemplo, se você quiser ir para algum país membro do Mercosul, creio que ainda seja assim, você não precisa de passaporte, né? Por exemplo, você não precisa de passaporte para ir para o Paraguai, por exemplo. Nossa, falei tanto P agora, no caso do P. Você não necessita de um passaporte para ir ao Paraguai. Você pode ir com a sua identidade, tá ok? Então, temos essa reorganização mundial. Se antes era, basicamente, bloco capitalista e bloco socialista, agora temos diversos blocos econômicos sob a égide do capitalismo, porém, sobre várias facetas, ok? Pessoal, se tiver muito confuso essa aula, vão nos comentários e perguntem, professor, eu não entendi essa parte, aquela parte, que eu vou responder todos os comentários, prometo. Tá? Mas tem que participar da aula, gente. Então, gente, um desses grupos, né, de países muito importantes para nossa matéria e para o nosso país também são os BRICS. Né? BRICS é uma corruptela de tijolo em inglês. E essa sigla ela se refere a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? Eles são países emergentes, países que eram países pobres, que vieram a se destacar economicamente no cenário mundial, tipo como se fossem novos ricos, entre aspas. Né? Eles se destacaram no cenário mundial pelo rápido, como eu falei, pelo rápido crescimento de suas economias em desenvolvimento. Ok? Então, gente, vamos ao desafio. Vocês lembram quais os países que fazem parte do BRICS? Vocês lembram? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, conseguiram? Vamos lá? Então vamos revisar esse conteúdo? Pá! Olha aí, gente. BRICS. Olha só, faz esse macete que eu fiz aqui que vai te ajudar. Brasil, Rússia, Índia e China. Só o que sai um pouquinho dessa regrinha é África do Sul. Mas, ó, BRIC. Brasil, Rússia, Índia e China. E essa aqui é África do Sul.
Então, gente, tá respondido. Então, gente, muito obrigado, tá bom, por tudo. Então, pessoal, obrigado por tudo, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo. Aí vocês já sabem, né? Curte, compartilha, se não é inscrito, se inscreve, tá bom? Comenta aqui suas dúvidas que eu vou ler e vou responder os comentários, tá bom? Então é isso, gente. Se cuidem, bons estudos e até a próxima.